Olá, meu povo! Vamos a mais uma aula de matemática do Ensino Fundamental 2. Eu sou o professor Aldemir Malveira e para hoje nós temos aula 38, revisão e avaliação. Vamos à nossa aula. Para darmos início a esse momento da revisão 1, nós vamos iniciar pelo princípio multiplicativo da contagem, o PMC. Me segue, olha o que nós temos. Nós temos o seguinte, o princípio multiplicativo da contagem, ele é, na realidade, uma regra de contagem que nos permite determinar um número total de resultados possíveis, onde em uma série de eventos independentes. Ora, se nos permite calcular, de forma otimizada o total de resultados possíveis em uma série de eventos independentes, nós temos que saber o que são eventos independentes. Eventos independentes são aqueles que não fornecem informações sobre a ocorrência ou não ocorrência de um outro evento. Então, vamos ver, olha só, um dos primeiros exemplos, ele consiste exatamente na questão de você construir palavras a partir de uma palavra que você conhece. Como, por exemplo, aqui nós estamos vendo a palavra amor. E está sendo perguntado quantos anagramas eu posso construir com as letras da palavra amor. Observe o seguinte, olha só, vem aqui comigo. A palavra amor, ela possui o quê? Olha, 1, 2, 3, 4, ou seja, ela possui 5 letras, ok? E aonde é que está a questão da independência? A independência, ela está exatamente em cada letra, olha. Eu tenho A, eu tenho M, eu tenho o O e eu tenho o R. Então, veja bem, olha só. É como se nós tivéssemos assim, 1, 2, 3, 4 e 5, olha. Então, está sendo perguntado, partindo da palavra amor, quantas outras palavras eu posso formar trocando a ordem? Como, por exemplo, olha, eu posso pegar o R e trazer para cá, eu posso pegar o O, botar aqui, eu posso pegar o M, botar aqui e aqui, olha, e está faltando quem? Ó, eu coloquei o R, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Opa, ok, eu tinha falado que nós tínhamos 5 letras, Olha só, mas nós não temos 5 letras, nós temos, na realidade, 4 letras, certo? Olha aqui, vamos contar de novo. Nós temos 4 letras na palavra amor, certo? Então, olha, 1, 2, 3, 4. 4 letras. Beleza? Então, tá aqui, olha. Eu coloquei o R, depois eu coloquei o O, depois eu coloquei o M, olha só, o M aqui, lá vem o M, e depois eu coloquei o A. Eu construí o quê? Eu já construí uma outra palavra, certo? E aí, sucessivamente, você pode ir trocando e você pode sair construindo outras letras. Só que nós temos que observar o seguinte, quando nós queremos construir anagramas, nós temos que estar atento à seguinte situação, olha, ainda nessa situação aqui, que é a da palavra amor. Então, lá vem, olha, 1, 2, 3, 4. Quantas letras eu tenho? Eu tenho 4, então 4 estão ocupando a primeira posição. Ora, se eu escolho uma
estão me sobrando somente 3. Quando eu escolho uma para ocupar a segunda casa, estão me sobrando somente 2. E quando eu chego aqui, só chega uma. E aí é onde entra o princípio multiplicativo, que é o PMC. Quando você faz a multiplicação, ó. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, 24 vezes 1 dá 24. Ou seja, você consegue construir 24 anagramas. Então, esse exemplo aqui, olha, seria a letra C. Vamos ver mais exemplo. Olha só, vamos supor que eu tenha, olha, a palavra bola, né? Olha aqui um outro exemplo. Eu tenho a palavra bola. Ou, em outras palavras, vamos para o plural. Palavra bolas. Quantos anagramas eu posso construir? Então, vamos ver quantas letras. 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Então, olha, quando a letra ocupa a primeira posição, certo? Então, ali, a primeira posição ela pode ser ocupada por todas as letras. Só que você só coloca uma letra, mas todas vão passar por ali. Só que quando você escolhe uma para começar, essa não vai ser repetida. Então, para outra casa, você já tira essa que você usou. Aí aqui nessa só pode usar 4. Aí se já usou aqui a quarta letra, então aqui só está faltando, só tem agora 3. E assim sucessivamente. Porque cada letra, quando ela vai ocupando uma casa, ela vai ter que ser retirada, porque ela não vai poder ser repetida. Então, vamos continuar com os anagramas da palavra bola. Olha aqui. Então, nós contamos, são 5 letras, certo? Ó, 5 letras agora. Então, aqui, todas podem passar pela primeira casa, só que quando ela está na primeira casa, você retira. Então, estão sobrando 4 para a segunda. De forma análoga, quando está na quarta, tira uma, estão sobrando 3. De forma análoga, agora, sobram 2 e agora 1. Então, vamos ver, ó, pelo princípio multiplicativo da contagem, eu tenho 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Ó. Então, isso vai dar 5 vezes 4, 20. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 2, 12. Então, olha, 120 anagramas eu posso construir com as letras da palavra bola. Então, é aí que nós temos o princípio multiplicativo, certo? Então, ficar atento. Toda vez que você tiver que construir anagramas, primeiro você deve contar as letras, certo? Aqui foi apresentado o exemplo da palavra amor, que ela tem 4 letras. Aí a ideia sempre é a mesma. Faz 4 risquinhos e aí pensa. Todas as letras vão passar pela primeira, então são 4. Depois, mas se ela está aqui, ela não pode ser contada aqui, porque não é repetida, porque você tem que usar todas. E aí você vai tirando a cada ocupação de cada casa. A mesma coisa aconteceu com o exemplo que eu acabei de apresentar para vocês, da palavra bolas. São 5 letras, mesma ideia. Todas vão passar pela primeira posição, portanto 5. Mas se uma está aqui, ela não pode estar aqui, subtrai, então tem 4. Se você tem 4, usou uma, sobram 3. Se tem 3, usou uma, sobram 2. E assim sucessivamente. E depois só é multiplicar, beleza? Vamos continuar falando do princípio multiplicativo. Olha o que é que nós temos agora. Nós temos o seguinte, ó. Quantos números naturais, olha, de 3 algarismos distintos existem? Então, veja bem, há palavras distintos aqui, ó. Veja, isso tem que estar atento. A palavra distintos significa diferente, tá? Isso aqui é igual a diferente, ok? Muito bem, ó. Só que está sendo perguntado quantos números naturais de 3 algarismos. Ora, um número constituído por 3 algarismos, ele possui
a posição da centena, olha aqui, ó, ele possui a posição da dezena e ele possui a posição da unidade. Você tem que lembrar da posição de cada algarismo, né? Agora, por que isso? CDU, como está aí? Porque ele tem o quê? Olha, essas são as observações. Ele é um número constituído de 3 algarismos, certo? E esses algarismos, eles têm que ser o quê? Ó, distintos. Então, significa que eles serão diferentes. Então, não pode repetir. Beleza? Então, vamos ver a explicação. Olha só. Na explicação, nós temos o seguinte, ó. Quais são as opções que nós temos? Olha, eu não tenho que construir os números, então o nosso sistema, ele é o sistema o quê? Ele é o sistema decimal. Portanto, o sistema decimal, ele é constituído de 10 algarismos, começando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observe que foi até o 9, mas quando nós contamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o sistema decimal, ele possui o quê? Ele é igual a 10 algarismos, beleza? Ora, se ele é igual a 10 algarismos, então significa que eu tenho essa disponibilidade. Porém, observe o seguinte, olha o que diz. Eu tenho que ter números naturais de 3 algarismos. Então, se eu tenho que ter números naturais de 3 algarismos, meu povo, eu tenho que estar atento a isso. Olha. Então, esse meu número, ele vai ter essa cara, ó, 3 algarismos, certo? Se ele possui 3 algarismos, obrigatoriamente ele tem que ter a casa das centenas, casa das dezenas e a casa das unidades. O sistema decimal, como eu já apresentei para vocês, ele possui os seguintes algarismos: o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, olha. Quando nós contamos isso daqui, eu tenho o quê? 10 opções, beleza? Só que, se você colocar o 0 aqui, ele não vai ser um número com 3 algarismos distintos, certo? Então, significa que o 0, nesse caso, ele não pode ser incluído na casa das centenas. Então, vai me restar o quê? Olha, vai me restar só 9 opções. Beleza? Muito bem, olha só, vai me restar 9 opções. Então, significa que na casa das dezenas, eu também tenho a mesma ideia, 9 opções. Mas, olha, se essas 9 opções estão aqui, então agora eu só tenho 8 opções. Então, isso vai me dar o quantitativo para nós escrevermos todos os números naturais, que é essa ideia que está aqui, olha só. Né? Observe que eu tenho em destaque a questão do vermelho, olha só, para vocês entenderem a questão. Como o número ele tem que ter as 3 casas distintas, então na primeira casa eu tenho que excluir o 0, portanto eu tenho então 9 opções. Beleza. Ora, de forma análoga vai acontecer para a casa das dezenas. Na casa das dezenas eu também vou ter que excluir, né? Está aqui a segunda casa, portanto eu tenho 9 opções. Mas dessas 9 agora, quando eu uso as 9 aqui eu já não vou contar. Eu já peguei da primeira e da segunda, portanto, para a terceira casa eu só vou ter 8 opções. E aí multiplicando 9 vezes 9 vezes 8, então significa que eu consigo construir 648 algarismos naturais distintos, onde os números não se repetem. Beleza? Então, nós tivemos aí uma apresentação, né, os exemplos do princípio multiplicativo.
foi através do anagramas, que é quantas palavras eu posso construir utilizando, certo, a questão de outras palavras, elas podem ter sentido ou não. Você primeiramente vai contar as letrinhas e aí na primeira casa todas elas passarão para a segunda, mas quando ela ocupar a primeira, ela não vai ocupar a segunda, então retira e assim sucessivamente. A mesma coisa aconteceu aqui nisso que eu estava falando. Foi perguntado quantos algarismos naturais distintos existem, né, de 3 algarismos distintos. Então, ora, qual é o nosso sistema? O nosso sistema é um sistema decimal, beleza? Então, o sistema decimal ele é constituído por 10 algarismos. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4. O 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Está aqui os 10, certo? Só que ele tem que ter 3 obrigatoriamente. Então, significa que na primeira casa o 0 não pode entrar, porque se eu coloco o 0 na primeira casa, ele não é um algarismo natural de 3 algarismos. Ele é de 2. Que é como se eu dissesse assim, 0,20. Olha, 0,20, qual é o valor desse número? É 20. Então, ele não tem 3 algarismos. Por isso que o 0 não entra na primeira casa, certo? E aí acontece de forma análoga para a segunda. Não tem que ter o 10? Né? A segunda casa não é a casa das dezenas, certo? Quando eu boto o 0, é 0 dezena, então eu tenho que retirar também o 0. Então, a partir do 1 eu já posso, e assim sucessivamente. Beleza, meu povo? Vamos continuar com a nossa revisão. Então, agora, nós temos essa seguinte questão aqui, ó. Em uma sala de aula, havia 40 alunos. Quando 7 meninas saíram, o número de meninos passou a ser o dobro do número de meninas. Escreva um sistema de equações que represente a quantidade de meninos e meninas da sala de aula. Ora, aqui nós estamos diante da situação que envolve modelagem. Nós estamos diante de uma situação problema envolvendo 2 variáveis. Beleza? Ora, se está envolvendo 2 variáveis, nós temos que modelar a partir da leitura, ou seja, cada frase ela vai trazendo uma informação e, partindo dessa informação, você começa então a modelar. Lembrando que os objetos que estão dentro da minha situação problema, eles serão variáveis. Aqui no nosso caso, quais são essas variáveis? Vamos ler, ó. Em uma sala de aula havia 40 alunos, então eu já sei que a situação envolve uma sala de aula e envolve um quantitativo de 40 alunos. Aí começa, quando 7 meninas saíram, o número de meninos passou a ser o dobro do número de meninas. Escreva um sistema de equações que represente a quantidade de meninos, ó, e meninas da sala de aula. Então, observem aqui, vamos modelar, ó. Aqui você vai ter que usar as variáveis. Olha, nós temos a situação aqui, ó, meninos, né? E meninas, beleza? Essa é a nossa situação que nós temos, certo? Então, vamos trocar por variáveis. Quais são as variáveis? As variáveis mais utilizadas é x e y. Tranquilo? Então, eu vou escolher quem vai ser menino e quem vai ser menina. Normalmente, nós seguimos a ordem, né? Olha só a ordem que nós temos aqui, ó. Quando 7 meninas saíram. Então, significa que as meninas eu vou chamar de X e que os meninos eu vou chamar de Y. Você segue essa ordem aí. Então, você vai ter que montar, certo? Essa situação, ó. Quando 7 meninas saíram. Então, se 7 meninas saíram, ó, 7 meninas saíram, certo? Ó, quando 7 meninas saíram,
Como é que eu represento isso? Ora, se as meninas são x, então é x menos 7. Você transcodifica, ou seja, o que é transcodificar? É pegar a linguagem, a nossa linguagem, que é a linguagem mãe, que é a língua portuguesa, e você vai transcodificar para a linguagem matemática, onde nós usamos os símbolos. No nosso caso aqui, estamos usando as variáveis e também as operações, porque você está fazendo a modelagem. Isso que é modelar, é ler através da nossa língua mãe, que é o português, pegar essas informações, transcodificar para símbolos matemáticos, e aí você tem a linguagem da matemática, porque você só vai conseguir resolver partindo da linguagem da matemática. Beleza? Então vamos continuar aqui a informação. Beleza, tá aqui eu tenho a questão, né, das 7 meninas saíram, mas a outra informação que eu tinha era essa, eu vou modelar, ó, que somando meninas mais meninos, nós tínhamos um total de 40 alunos, tá aí, ó, somando as meninas mais os meninos, 40. E agora, temos essa informação bem aqui, essa foi a primeira, olha lá. Em uma sala de aula havia 40 alunos. Está aqui a informação. Então, x mais y igual a 40. Quando 7 meninas saíram, o número de meninos passou a ser o dobro do número de meninas. Agora está faltando essa informação aqui, que eu vou juntar aqui, ó. O número de meninos, que é y, passou a ser o dobro dessa situação aqui, que foi x menos 7. Ora, o que nós temos aqui? Nós temos, então, a modelagem de toda a situação. Então, agora eu tenho que resolver. Nós vamos resolver, vem comigo, olha só. Porque está sendo pedido o número de meninos e meninas. Vamos resolver. Para resolver, depois que você modela, você tem um sistema, não é verdade? E olha só esse sistema, ele está dizendo que o teu y é 2 vezes o produto por x menos 7. Você pode, então, substituir. Eu posso utilizar ou o processo da adição em sistema ou da substituição. Eu vou usar a substituição, olha lá. Onde tem y, eu vou colocar 2, que multiplica x menos 7, igual a 40. Ora, aqui nós temos uma multiplicação, uma distributividade, então x mais 2 vezes x dá 2x menos 14 igual a 40, beleza? Ora, estamos diante de uma equação. Então, as variáveis ficam no primeiro membro, é uma equação de grau 1, né? E quem não possui variável passa para o segundo membro com o sinal oposto. Ora, se é menos, ele fica mais. 1x mais 2x, isso vai me dar 3x. 40 mais 14 vai me dar 54. Vamos achar o valor de x, o 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo, portanto, olha só, eu vou ter então, vamos fazer a continha aqui no cantinho, olha, 54 dividido por 3, 5 por 3 vai dar 1 vezes 3, 3, sobram 2, baixo 4, aqui dá 8. Olha lá, beleza, então eu tenho 18 meninas, né? Porque meninas é x. Agora, para nós sabermos os números de meninos, escolhe uma das duas. Eu vou escolher a primeira aqui, olha só. X mais y igual a 40. Então, eu já tenho x, substitui, ó, mais y igual a 40. Então, passando 18 para o outro lado, ele era positivo, ele vem negativo. Olha o que nós temos. Continha aqui no cantinho, ó. 40 menos 18. 8 para 10. 2, equivalente de 3, dá o quê? Eu prestei para cá, ó. Tirei 8, ficaram 2. Aqui é 3, 2. Olha, 22 meninos. Está aí a solução. Ou seja, a minha solução são exatamente, olha, 18 meninas, certo? E 22 meninas, eu vou chamar de MMO. Chegamos a essa solução. Muito bem, eu posso representar isso no gráfico, certo? Como é que eu represento?
aquela coisa bem simples, né? Eu vou estabelecer as retas. Olha só, eu venho para cá, olha. Primeiro, eu vou representar a reta. X mais y igual a 40, e o que é que eu faço? 0 o x encontra o y, está aqui. 0y encontra o x, está aqui essa reta. Depois eu faço a mesma coisa com a outra e coloco a solução. Está aqui a solução desse sisteminha, olha só. 18 e 22, certo? Muito bem, então nós modelamos, transcodificamos, apresentamos a solução e depois fomos para o gráfico. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa revisão. Obrigado.